Galera, estamos voltando. Vamos voltar aqui a nossa aula. Estou vendo aqui na minha tela, né? Um cachorrinho. Deixa eu dar só uma olhada aqui. O que nós vamos trabalhar agora? Vamos lá. Aula online 3. Gente, outro assunto bem sossegado, viu? Que a gente vai estudar. Agora a gente vai estudar ácido de arrênios. Só vou esperar mais um minutinho, mais alguns alunos entrarem. E você lembra que eu estava preocupado, né, meu? Estava preocupado que ia fazer a gravação, né? Meu, não sei o que aconteceu, deu um pau e não salvou aquele vídeo que eu acabei de trabalhar com vocês. Mas não tem problema, eu mando os slides, né? E aí você põe no caderno. Então, ó, tem um pessoal entrando ainda. Vamos começar daqui a pouquinho. Gente, essa aula aqui vai ser assim extremamente importante você ter uma caneta e um caderno aí, viu? Porque vai ter bastante exercício para você fazer. Vamos lá. Vamos esperar mais um minutinho, né? Até todo mundo entrar. Eu fui falar que ia demorar uns 5 minutinhos, né? Talvez, e aí o pessoal talvez esteja me esperando. Eu acho que a aula passada ficou bem explicada, ficou bem entendida por vocês, né? Vocês são ótimos alunos. Viram isso lá no primeiro colegial. Revisamos. Agora a gente vai lembrar o que é um ácido de arrênios. Vou fazer o seguinte, para não ficar aqui sem falar nada, né? Até que todo mundo entra, deixa eu rapidão, oralmente, né? Não precisa anotar nada, não. Aí, ó, tá quase todo mundo já na sala. Deixa eu lembrar rapidamente. Ó, eletrólito é a substância que conduz corrente elétrica em solução aquosa. Não eletrólito é a substância que não conduz corrente elétrica em solução aquosa. Beleza? Exemplos de eletrólitos: bases, sais e ácidos são eletrólitos. Exemplo de não eletrólitos: açúcares, glicose, sacarose, isso é tudo não eletrólito. Beleza? Então, eletrólito é quando conduz em água, não eletrólito é quando não conduz em água. Beleza? O que é uma dissociação? Dissociação é uma separação de íons pré-existentes, eles já existem no estado puro, a água só vai separar esses íons. Então, dissociação é a separação de íons pré-existentes pela ação da água. Quem sofre dissociação? Bases e sais, ou seja, os compostos iônicos. Os compostos iônicos já têm íons, a água só separa esses íons, então você vai chamar isso de dissociação, tá? Ionização é quando não tem íons no estado puro, quando é molécula, por exemplo, a HCl é uma molécula, só que a água vai fabricar íons. Aí você chama esse processo de dissociação. Bom, pessoal, então, agora a maioria dos alunos já está na sala, então a nossa aula de agora vai ser ácido de arrênios. Está aqui uma foto de arrênios, né? Um químico que teve uma contribuição muito grande na ciência como um todo. Vamos falar sobre ácido de arrênios. Então vamos à definição. Ô, Cláudio, Pois não. deixa eu Pode fazer uma falar. pergunta. Água mineral pode ser considerada um eletrólito por não ser molécula de água sozinha e ter sal, essas coisas? Isso. A solução, né? Água mineral, ela é uma solução eletrolítica. Ela é. Porque as substâncias que tem na água mineral são principalmente sais dissolvidos, né? Então, esses sais são chamados de eletrólitos e a água mineral é uma solução eletrolítica. Beleza. Já que você tocou nesse assunto, a água destilada é uma água 100% pura. A água destilada é puríssima.
A água destilada não é eletrólito, porque ela não conduz. Beleza. Mas a água mineral, ela é uma solução eletrolítica. Tá. Tranquilo? Obrigado. Então, beleza. Tranquilo. Pessoal, então ácido de Só arrênios. isso. Obrigadão, um abraço. Foi o Davi que perguntou, né? Foi. Beleza. Gente, então, ó, o que é um ácido de arrênios? Definição de arrênios para ácido. Olha lá, ó. Ácido é todo composto que em solução aquosa ioniza-se, formando como único tipo de cátion o H+. Então, se você pegar uma substância, dissolver em água, e o único tipo de cátion formado for o H+, você vai dizer que o composto é um ácido de arrênios. Gente, arrênios é só em água, viu? Falou definição de arrênios para ácido, para base, para qualquer coisa, só vale se tiver em solução aquosa. Beleza? Então, o que é um ácido de arrênios? Todo composto que em solução aquosa ioniza-se, formando como único tipo de cátion o H+. Tem dois exemplos aqui, ó. Peguei o HCl e dissolvi em água, ó. Aquoso dissolveu em água. Gente, olha só o que aconteceu, ó. Ele se separa, ele quebrou no meio e produziu H+ e Cl-. Eu tenho aqui um cátion, tenho um ânion. O único cátion produzido é o H+? Sim. Então, aqui nós temos um ácido de arrênios. Beleza? Detalhe, o HCl, ele só tem um hidrogênio ionizável. Então, vai produzir apenas um H+. Agora, o H2SO4, o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Está vendo aqui? Né? Então, você vai produzir 2H+, e o SO4 ele vai ter carga 2-, porque total de carga sempre tem que ser igual a zero. Se eu tenho 2 cargas positivas, eu preciso ter 2 cargas negativas, porque o total de carga sempre tem que ser igual a zero. Tudo bem? Gente, me ajuda. O ácido sulfúrico em água formou apenas um tipo de cátion? Sim. Isso aqui é ânion. O único tipo de cátion produzido é o H+. Então, a gente diz que o ácido sulfúrico é um ácido de arrênios. Ácido de arrênios é toda substância que em solução aquosa ioniza-se e forma como único tipo de cátion o H+. Gente, está sob controle ou não? Como chama o HCl, a gente vai estudar semana que vem, né? Ou sábado, não tenho certeza. Mas como chama esse ácido aqui? Ácido clorídrico. E o H2SO4? Ácido sulfúrico. A gente vai aprender a fazer nomenclatura. Por que que os dois são considerados ácidos? Porque em solução aquosa houve uma ionização, né? Houve uma fabricação de íons e o único tipo de cátion produzido foi o H+. Foi o H+. Então, você tem aqui 2 ácidos de arrênios. Agora, eu tenho aqui o HBrO4. Gente, eu vou marcar um tempinho para você fazer a equação de ionização dele. Pode pegar o seu caderno e fazer a equação de ionização do HBrO4. Estou esperando você fazer. Mais ou menos 1 minuto aí para você fazer. Use o seu caderno. Gente, mas tem que fazer bonitinho, viu? Coloca lá aquele aquoso, aí coloca 2 setas, eu vou te explicar por que tem que colocar 2 setas, aí coloca os íons bonitinho, tanto o cátion quanto o ânion, e embaixo do cátion e do ânion você vai escrever aquoso também, porque eles vão ficar dissolvidos em água. Legal? Então vamos ver se você acertou. Ó, olha aqui para mim. Eu pego o HBrO4. O HBrO4 chama-se ácido perbrômico, se você quiser anotar aí, perbrômico. Só que a gente vai aprender nomenclatura depois. Gente, eu coloquei em água o ácido perbrômico. Ele tem apenas um hidrogênio ionizável, vai formar só um H+. Legal? O ânion, se você tampar o H+, o que sobra é o ânion. O ânion vai ser BrO4 e como tem apenas um hidrogênio, a carguinha do BrO4 vai ser -1. Quando é -1 ou +1,
você coloca o número ou não. Aqui, por exemplo, eu coloquei 1 menos, mas poderia colocar só o sinal menos. E aqui é a mesma coisa, ó. Eu coloquei só o sinal positivo. Eu poderia colocar aqui, ó, 1 mais, tanto faz. Deixa eu te explicar rapidinho aqui por que a gente usa duas setas, moçada. Como eu disse para você, quando eu dissolvo um sal em água, nem todas as moléculas viram íons. Uma parte das moléculas ionizam, uma parte continua inteira. Então, essas duas setas aqui é para mostrar que você formou um equilíbrio químico. Nesse equilíbrio, você tem íons, mas algumas moléculas não ionizam. E você aprendeu, quanto maior o grau de ionização, mais íons você vai produzir. Então, quanto mais íons, maior o grau de ionização, mais forte é um ácido. A gente ainda vai, né, discutir isso daí. Então, realmente, você acertou esse exemplo. Legal, parabéns. Você vai fazer esse outro para mim agora. Você vai fazer a ionização do H2CO3. Um minutinho para você fazer. H2CO3 é o ácido carbônico. Estou dando um tempinho para você fazer a equação de ionização simplificada dele. Escreve aquoso, tanto na molécula quanto nos íons, viu? Embaixo coloca aquoso. Vamos ver se você vai acertar as cargas direitinho dos íons, né? Gente, o H é sempre mais um, viu? É sempre H mais um. Você pode ter um H, pode ter dois, pode ter três, mas o H é sempre mais um. E o ânion, a carga do ânion vai ser sempre igual ao número de hidrogênios ionizáveis. Se tem um hidrogênio ionizável, ele vai ficar menos um. Se tiver dois, menos dois e assim por diante. Vamos ver se você acertou. Ó, H2CO3 aquoso. Coloquei, né, dissolvi em água. Houve uma ionização, houve a formação de íons. Gente, são dois hidrogênios ionizáveis. Então vai dar 2H+. Certo? O ânion tampa o H. Tudo que sobrou é ânion. O CO3 é o ânion. Joia? Como tem dois hidrogênios ionizáveis, o ânion vai ter carguinha 2-. Então essa daqui é a ionização do ácido carbônico. Moçada, eu vou mudar a tela aqui. Alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Vocês acertaram os dois exemplos? É importante você ver, se tem apenas um hidrogênio ionizável, o ânion fica -1. Se tiver dois hidrogênios ionizáveis, o ânion fica -2. Se tiver 3, vai ficar... E assim por diante. Tá joia? Deixa eu atender aqui. Davi está só me posicionando que entendeu de boa. Legal, obrigado pelo retorno. Gente, agora é o seguinte, agora é o seguinte, o bicho vai pegar. Você vai fazer para mim a ionização simplificada, né, igual essa que eu fiz aí, do H3PO4. Estou te esperando. H3PO4, ioniza ele para mim. Beleza, do jeitinho que eu te ensinei, colocando aquoso. Tem que fazer um caderno bem organizado, né? Vamos lá. Passando o tempo. Não é para fazer mentalmente, é para escrever no caderno, hein, gente? Não vem com rolão, hein? Beleza? Posso corrigir? Então vamos lá, ó. Corrigindo. H3PO4 aquoso são 3 hidrogênios ionizáveis, vai produzir 3H+, mais o PO4 3-, porque se tem 3 hidrogênios ionizáveis, aqui fica 3-. Então essa é a resposta da ionização simplificada do H3PO4 e eu tenho certeza que você acertou. Agora, tem esse daqui, H3PO3. Eu quero que você faça a ionização dele para mim. Gente, só para lembrar, o H3PO4 chama-se ácido fosfórico e o H3PO3 é o ácido fosforoso.
Então, um exercício, né, um minutinho, para você ionizar o ácido fosforoso. Ácido fosforoso, ioniza ele aí para mim. H3PO3, ioniza aí para mim, por favor. Pode corrigir? Moçada, olha, eu acho que você teve um probleminha nesse daqui. De propósito, eu pus aqui para te dizer uma coisa. Esse daqui, o H3PO3, ele é uma exceção. Lembrou ou não? O H3PO4, ele tem 3 hidrogênios e os 3 são ionizáveis. Só que o H3PO3, dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. Só 2 ionizam quando você pega esse ácido e coloca em água. Tá certo? Um não é ionizável. Então a resposta, moçada, é essa daqui. Ó, H3PO3 em água vai produzir só 2H+, porque um dos 3 hidrogênios ele não é ionizável, então ele não abandona o ânion. Então o ânion ele vai ser HPO3 2-, porque um dos hidrogênios não é ionizável. Professor. Pois não. É a Roberta que está falando? É, sou eu. Pode falar, Deixa eu te Robertinha. Pois não. Essa de cima do ácido fosfórico eu acertei, mas assim, qual que é a justificativa para ser 3H+? Certo. Para ser o 3H+, só ele mesmo. Beleza. Por que é 3H+? Então, eu vou falar daqui a pouquinho que no H3PO4, os 3 hidrogênios estão ligados em oxigênio. Certo? No H3PO3, dos 3 hidrogênios, só 2 estão ligados em oxigênio. Quando o H está ligado com oxigênio, a ligação é fraca, então a água consegue quebrar. Aí a água vai ionizar o hidrogênio. Mas se o hidrogênio não estiver ligado com o oxigênio, é uma ligação muito forte e a água não tem força para quebrar. Então a explicação é essa daqui. Ó, no H3PO4, todos os 3 hidrogênios são ionizáveis porque os 3 estão ligados em oxigênio. Entendi. Já no H3PO3, dos 3 hidrogênios, só 2 estão ligados em oxigênio. Então, 2 ionizam. Aquele que não é ionizável, ele continua junto com o ânion. Entendeu, Roberta? Aí a gente só sabe diferenciar pelas exceções, né? Assim, não tem como ser por... Então, só vendo, não. Se você estivesse vendo a estrutura, é fácil de você decidir. Só que em provas, normalmente, eles dão uma fórmula molecular, do jeito que eu fiz. E aí tem que memorizar. Só que eu tenho notícia boa, Robertinha. Só tem duas exceções. Duas. Essa e a próxima que você vai colocar. Exatamente. Essa daqui, o H3PO3, dos 3 hidrogênios, só 2 ionizam. E o outro é esse daqui, que eu vou deixar vocês fazerem para depois corrigir. Então, tá bom, muito obrigada. Nada. Então, é para a gente tentar fazer de um jeito diferente para acertar ou é para fazer errado? Então, cara, aqui eu estou te adiantando que é uma exceção. Então, eu posso... Vou inventar alguma coisa. Então, deixa eu te dar uma dica, vai, para não ter que apagar o seu caderno. Ó, o H3PO4, dos 3 hidrogênios, todos são ionizáveis. H3PO4 não é exceção. O H3PO3, dos 3 hidrogênios, 2 ionizam, 1 não. O H3PO2, dos 3 hidrogênios, só 1 ioniza. Ajudei? Beleza, ajudou. Então, por favor. Acertar. Certeza, né? Então, H3PO2, faça a equação de ionização dele para mim. E qual que é o nome dele? Esse último aqui, hipofosforoso. Ó, o de cima é fosfórico, o do meio é fosforoso e o de baixo é hipofosforoso, com H. H-I-P-O, fosforoso. Tá, obrigado. Quantos hidrogênios ele tem? Quantos? 3. Quantos são ionizáveis? Apenas 1. Então vai ficar assim, ó. H3PO2, só 1 ioniza. 2 continuam junto com o ânion.
Gente, como só um ionizou, a carga fica -1. Beleza? Então tá aí, legal. Ó, cuidado que só existem 2 exceções. Então elas são muito frequentes em vestibulares. Tá bom? O ácido fosforoso, o H3PO3, só tem 2 ionizáveis. E o H3PO2 tem apenas um ionizável. Gente, eu vou explicar para vocês isso agora, só que nós vamos ter um curso para fazer formas estruturais. E aí fica mais fácil para você entender. Mas eu vou te adiantar agora, porque isso é muito importante. Para você ter uma ideia, teve teve uma questão da UFO, de uns 4 anos atrás, na prova aberta, que ele pedia a fórmula estrutural do ácido fosfórico, do fosforoso e do hipofosforoso. Nós vamos aprender isso ainda, mas deixa eu te adiantar aqui. Ó, vamos pegar o ácido fosfórico, o H3PO4. Aqui, ó, H3PO4. Os 3 hidrogênios dele estão ligados em oxigênio. Então, os 3 hidrogênios são ionizáveis, porque quando o H está ligado no O, a ligação é fraca, porque a ligação é muito polarizada, e a água consegue ionizar, arrancar esse H. Tá? Então, o ácido fosfórico, dos 3 hidrogênios, os 3 são ionizáveis. Agora, o ácido fosforoso, o H3PO3, dos 3 hidrogênios que ele tem, 2 estão ligados em oxigênio e 1 não. Esse daqui, ó, que não está ligado em oxigênio, é uma ligação muito forte. A água não consegue arrancar esse hidrogênio. Então, somente esses 2 aqui vão ionizar. E o ácido hipofosforoso, o H3PO2, dos 3 hidrogênios, ó, 1, 2, 3, dos 3, apenas 1 que está ligado em oxigênio. Então, só esse é ionizável. Esses 2 aqui não são ionizáveis, eles não vão virar H+, eles continuam junto com o ânion. Então aqui, moçada, ó, eu estou insistindo nisso, né? Às vezes eu sou repetitivo e acaba enchendo o saco, mas eu estou insistindo porque aqui são as exceções, são as 2 exceções. Então, voltando, ó, ácido fosfórico, H3PO4, os 3 hidrogênios são ionizáveis. Ácido fosforoso, H3PO3, dos 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. E o hipofosforoso, H3PO2, dos 3 hidrogênios, apenas 1 é ionizável. Os outros 2 continuam junto com o ânion. Gente, se você fizer colocar isso no caderno, vai ficar perfeito, meu. Vai ficar legal. Bom, agora tem uma coisa assim que tem aluno que não gosta, não. Ó, deixa eu só te falar uma coisinha. Deixa eu voltar aqui, ó. Vamos pegar pode ser esse último exemplo. Então, dá uma concentrada aqui na minha aula, por favor. Concentrou? É o seguinte, quando você coloca um ácido em água, vai formar H+? Vai, sempre forma H+. Gente, só que é o seguinte, o H+, ele é um próton, porque o hidrogênio, ele tem um próton e um elétron. Se ele ficou H+, é porque ele perdeu o elétron. Então, o H+ é um próton. Tá, mas qual que é o problema dele ser um próton? Gente, próton é muito reativo, porque tem essa carga positiva. Então, quando você coloca o ácido em água, sim, forma o H+. Mas como ele é muito reativo, esse próton, esse H+, ele vai ter que se ligar em alguma coisa para ganhar estabilidade. O que vai acontecer? Olha aqui, ó. O H+, por ser um próton, não tem existência sozinho, ele não pode ficar sozinho. O que acontece? Ele reage com a água para formar o íon H3O+. Beleza? Como é que acontece isso? Ó, aqui está o H+, ó. Aqui nós temos a água. Beleza? A água, ela tem 2 pares de elétrons não ligantes, ó. O que vai acontecer? O H+ vai, através de uma ligação dativa, se ligar ao oxigênio. Então, era H2O, virou H3O. Certo? Só que o H, ele traz a carga positiva com ele. Então, isso tudo aqui fica positivo. Como é que chama isso daqui? H3O+. Chama-se hidrônio ou hidroxônio. Olha lá, ó. O hidrônio ou hidroxônio é o H3O+. Como é que é o H3O+? É o oxigênio
ligado em 3 hidrogênios. 2 ligações são covalentes normais e uma ligação é uma ligação dativa, mas isso a gente vai aprender também numa outra parte da matéria. O que eu preciso que você saiba agora? O nome do H3O+. Gente, qual é o nome do H3O+? Hidrônio ou hidroxônio? Quando esse H3O+, ele é formado? Quando você coloca um ácido em água. Como é que vai ser a reação? Você coloca o ácido em água, ele libera o H+. O H+, ele junta-se com água e produz o H3O+. A gente vai aprender num outro curso geometria de partículas, né? Eu vou falar para você lá que o H3O+ tem uma geometria piramidal. Olha ele aqui, ó. É uma pirâmide. O oxigênio, né, formando uma pirâmide. Esse daqui é o íon H3O+, o hidrônio ou hidroxônio. Tá, isso vai mudar alguma coisa? Gente, vai mudar um pouquinho. Deixa eu te explicar. Ó, primeiro, aqui eu tenho uma tela para você ver em 3 dimensões como acontece a reação. Ó, eu tenho HCl, que é linear, e tenho água, que é angular. Ok? O que vai acontecer? Como eu coloquei o ácido em água, vai sair o H+, ó. Vai produzir um H+. Só que esse H+, ele vai se juntar com a água e vai produzir o H3O+. E o Cl vai ficar sozinho na forma de ânion. Então, aqui nós temos o H3O+ produzido. Esse H3O+ chama-se hidrônio ou hidroxônio. Tudo bem? Agora, um detalhezinho. Ó, não está errado fazer a ionização desse jeito aqui. Não está errado, está certo. Só que a gente vai chamar essa ionização aqui de ionização simplificada, quando você coloca o H+, simplificada. Existe uma ionização em que eu chamo de ionização completa. Na ionização completa, eu formo o H3O+. O H+, ele se junta com a água e vai produzir o H3O+. Gente, calma, sossegado, estamos de boa, meu. Vamos fazer aqui, nós vamos fazer um monte de exemplo, você vai aprender isso, te garanto. Ó, então vamos lá. Aqui, dá uma olhadinha para mim, ó. Eu escrevi assim: faça a equação de ionização completa dos ácidos abaixo. E eu marquei aqui em vermelho a ionização simplificada, que a gente já fez. Né? A simplificada a gente já fez. Pega o ácido, coloca em água, sai o H+ dele e mais o ânion. Quando ele pede a simplificada, deixa o H+, acabou. Essa daí já é a resposta. Só que se ele pedir a completa, aí vai ter uma coisinha a mais para fazer. Vou mostrar para você aqui. Na completa é o seguinte: você pega o ácido, tá? E vai reagir com água. Agora você vai reagir. A água, ela faz parte da reação. O H+ que o ácido produz, ó, o H+, ele junta-se com a água para produzir o H3O+. O ânion continua sendo o mesmo. O ânion é o mesmo. Que diferença vai ter entre a simplificada e a completa? Qual vai ser a diferença? Pessoal, na simplificada, dá o H+, eu deixo o H+, certo? E mais o ânion. Na completa, primeiro, tem que fazer a água reagir com ácido. Certinho? A água, aqui ó, a água faz parte da reação. E ao invés de H+, aqui você vai escrever H3O+. Como chama o H3O+, só ver como é que você está de memória, hidrônio ou hidroxônio. Qual que é a geometria dele? Piramidal. Qual que é a geometria da água? Angular. E do hidrônio? Piramidal. Tranquilo, pessoal? Então, essa daqui é a ionização completa do ácido perbrômico e ali em vermelho é a simplificada. Agora tem um exercício. Ó, eu tenho H2CO3, o ácido carbônico, e nós já tínhamos feito a simplificada. Tá ela aqui de novo. Eu vou dar um tempinho para você fazer a completa. Então, eu quero a ionização completa do ácido carbônico. Deixa eu ver, né? O que você vai aprontar. Tranquilo, tranquilo. Um minutinho para você fazer aí.
O meu celular está conectado ao computador, acho que você está vendo todas as minhas notificações aqui, né? Mas é só coisa didática, viu? Não tem problema, não. Gente, posso corrigir? Então, vamos lá. Ó, primeiro um detalhe. Por que que aqui em cima eu usei uma água só? Porque tinha um hidrogênio ionizável só. Certo? Só que o H2CO3 tem 2 hidrogênios ionizáveis. Cada hidrogênio ionizável precisa reagir com uma água. Então, aqui embaixo eu vou precisar usar 2 águas. Outra coisa, cada hidrogênio ionizável reage com uma água e produz um H3 ou mais. Se você tem 2 hidrogênios ionizáveis, você vai precisar de 2 águas e vai produzir 2 H3 ou mais. Se você tem 3 H+, você vai precisar de 3 águas e vai produzir 3 H3 ou mais. Então, essa daqui é a resposta. Ó, H2CO3, 2 águas, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis. Nós vamos produzir 2 H3 ou mais e o ânion continua sendo o mesmo. Queridos, entenderam? Legal? Então, agora, calma. Ó, eu tenho aqui os 3 ácidos, né? Aqueles que você tem que tomar cuidado. E eu quero que você faça a equação de ionização completa. Agora eu só quero a completa de cada um. A simplificada eu já tinha feito. Agora eu quero que você faça a completa de cada um deles. Vamos fazer primeiro o H3PO4, aí eu corrijo, depois eu deixo fazer o outro e eu corrijo, tá? Então faça primeiro para mim do H3PO4. Deixa eu marcar aqui, ó. 30 segundos para você fazer. Vamos ver se você acerta. Eu tenho certeza, né? Tenho certeza. Gente, então, beleza, vamos lá. Ó, quantos hidrogênios ionizáveis tem? 3. Então, eu vou precisar de 3 águas. E eu vou produzir 3 hidrônios, 3 H3 ou mais. Então, a resposta vai ser essa daqui, ó. H3PO4 mais 3 águas, porque os 3 são ionizáveis, dando 3 hidrônios mais o PO4 3-, que é o ânion. Quer fazer alguma pergunta? Por que que o H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis? Por quê? Porque os 3 hidrogênios estão ligados em oxigênio. Gente, agora, mais 30 segundinhos para você fazer o H3PO3. Pode, né, ficar à vontade para você fazer o H3PO3. A Malu está me perguntando se a única forma de saber a geometria do composto é decorando. Não, Malu. Tem um jeito de, através do tanto de nuvens de elétrons, né, que nós temos na fórmula e o tanto de ligantes, dá para você saber a geometria. Então, não vai ter que decorar, não. Tem um jeito de raciocinar em cima. A gente vai estudar isso juntos. H3PO3. Você já está fazendo. Eu posso corrigir? Então, beleza. Eu vou corrigir. O negócio é o seguinte, gente. Cuidado, hein, meu? Ó, H3PO3 é exceção? É. Quantos hidrogênios ele tem? 3. Quantos ionizáveis? Só 2. Então, aí, eu vou ter 2 águas necessárias, né, porque são 2 ionizáveis, 2 águas, e eu vou produzir 2 H3 ou mais. Não pode esquecer que dos 3 hidrogênios, 2 ionizam. O terceiro que não ioniza, ele continua junto com o ânion, tá? Aí, ó, o ânion é o HPO3, 2-, porque 2 ionizaram. E esse último aqui, gente, como você já sabe, dos 3 hidrogênios, só um é ionizável. Então, eu vou precisar de uma água só e vou produzir um hidrônio só. Então, a resposta seria essa daqui, ó. H3PO2, ó, precisei de uma única água, produzi apenas um H3 ou mais, e 2 hidrogênios não ionizáveis continuam junto com o ânion. Entendeu ou não? Beleza? Então, essa daqui é a resposta. Cuidado com essas 2 exceções. São as 2 únicas exceções de ácidos que existem. Agora, nós temos aqui outro exercício. H2SO4. Gente, só que agora eu quero a simplificada e a completa dele ao mesmo tempo.
Então, você vai fazer primeiro a simplificada, depois você vai fazer a completa. Eu vou marcar aqui, ó, 1 minutinho para você fazer. Simplificada e completa, tudo organizadinho, colocando aquoso, colocando as 2 setinhas, tudo direitinho, né? Beleza, eu estou sendo avisado que faltam 4 minutinhos para acabar. Aí eu estou dando um tempinho para você fazer H2SO4, simplificado e completo. Beleza. Gente, olha, pelo meu horário aqui acabou o tempo. Vamos ver se você conseguiu fazer. Primeira simplificada. O ácido sulfúrico é exceção? Não, só tem 2 exceções. O H3PO3 e o H3PO2. O ácido sulfúrico é regra. Dos 2 hidrogênios que ele tem, 2 são ionizáveis, mais SO4. Aqui, ó, ficou faltando, né? Aqui é 2H+, viu? Esqueci de colocar aqui, depois eu coloco. 2H+, e aqui é SO4, 2 menos. 2 menos, faltou um menos aqui também, e aqui faltou um mais. Agora embaixo, pessoal, ó, embaixo eu coloquei a carguinha, né? Ó, a completa, eu pego o ácido, vou reagir com 2 águas, porque são 2 ionizáveis. Aí eu vou produzir 2H3O+, e mais o sulfato. Certinho? Gente, deixa eu só agora passar um outro para você. Esse daqui é o ácido acético. É um ácido orgânico. Esse eu vou fazer com você, tá? Porque a gente estuda ele lá na química orgânica. É o seguinte, o ácido acético é CH3COOH, não é? Aqui nós temos 3 hidrogênios mais 1, nós temos 4 hidrogênios. Só que esses 3 hidrogênios aqui estão ligados em carbono, eles não são ionizáveis. Em ácido oxigenado, só é ionizável o H que está ligado no oxigênio. Então, apenas esse daqui, ó, apenas esse hidrogênio aqui, ele é ionizável. Esses 3 aqui não. Tranquilo, pessoal? Então, a ionização simplificada dele, ó, esse H vira íon, não é? E aí, a gente vai ter o ânion, tirando o H, tudo que sobrou. Essa daqui é simplificada. Esses 3 hidrogênios, eles não são ionizáveis porque eles não estão ligados em oxigênio. E a ionização completa dele, como tem apenas um hidrogênio ionizável, né? Como apenas um está ligado em oxigênio, você precisa de uma água só, vai produzir apenas um hidrônio e o ânion continua o mesmo. Certo? Gente, a aula de ácido é essa que eu acabei de falar para vocês. No sábado a gente se vê de novo. Sexta é feriado, né? 1º de maio. Agora eu não lembro se no calendário foi emendado ou não. Se foi emendado, Parece que emendaram. Emendaram? Então, legal. Me então, disseram que emendou. Beleza, então a gente vai se ver só na outra segunda-feira. Certo? Aí nessa outra segunda-feira, a gente vai fazer nomenclatura de ácidos e a gente faz uma revisãozinha rápida disso que discutiu aqui hoje. Mas não tem erro, viu? É desse jeitinho aqui que você tem que trabalhar. Pega essas telas, esses slides, escreva no seu caderno, né? Copia no caderno, faça os exercícios. Cara, você está aprendendo do mesmo jeito que tivesse em sala de aula. Gente, eu tenho 40 segundos, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pois não? Quem está falando? A Júlia. Ali no último composto, ele fica com valência livre ou não? Quando perde não. Quando forma íons, a gente não diz que é valência livre, a gente diz que é carga mesmo. Valência livre é o radical. Por exemplo, o metil, ele não tem nem carga positiva nem negativa. Ele tem um elétron desemparelhado. Ele tem uma valência livre, o metil. Mas aqui são íons mesmo, Júlia. Certo? Entendi. Um perdeu, o outro ganhou. Então, é carga negativa e positiva mesmo. Tá. Beleza? Pessoal, então um beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Mantenha a quarentena. Não sai